Fala galera, é o Igor aqui de novo. Dessa vez estou com a voz um pouco estranha, mas é porque eu tô sarando de um resfriado. De qualquer forma, isso não é motivo pra não fazer vídeo, né? Então vamos nessa. Eu já tinha ido em Niagara 2 vezes anteriormente. Nas 2 vezes que eu fui, eu fiz um vídeo e postei na página. Mas dessa vez eu fui pra passar um tempo lá, pra realmente ficar hospedado em Niagara. Passei 2 noites e 3 dias. E por isso achei que valia a pena fazer um vídeo especial só pra isso. Principalmente responder 2 perguntas. Vale a pena você ir pra Niagara e passar mais de um dia lá? E se sim, o que tem pra fazer de interessante em Niagara? Pra começar, eu saí daqui por volta de 2 horas da tarde, demora 1h30 mais ou menos pra você chegar em Niagara, justamente por ser tão perto, é que a maioria das pessoas vai e volta no mesmo dia. E quando a gente chegou lá, a gente ficou hospedado num hotel chamado Skyline Inn, que faz parte de um resort chamado Fallsville. O Fallsville Resort tem 3 hotéis e várias lojas, restaurantes, pontos turísticos que se juntaram, se conectaram e viraram um grande complexo. Fica bem na frente das cataratas e ligado ao Strip. Por exemplo, o Sheraton, o Rainforest Café, o Hard Rock Café, tudo isso faz parte do Fallsville Resort. E a parte mais importante do Fallsville Resort é o Fallsville Indoor Water Park, que é um parque aquático indoor que fica no topo de um prédio de estacionamentos. Quem está hospedado na Skyline Inn ou em qualquer outro hotel do complexo não precisa pagar para entrar no parque aquático. E eu já tinha ido num parque aquático menor, indoor também, em Blue Mountain. Se você não lembra desse vídeo, eu vou deixar aqui no cantinho para você assistir. Só que o parque aquático de lá era bem menor, era uma piscina basicamente, uma piscina aquecida, coberta. Mas esse não, esse é um parque aquático de fato. Eu não preciso explicar de novo o que foi lá, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso enquanto eu estava no parque aquático. Dá uma olhada. Nesse momento pode não parecer, mas eu estou no mesmo Canadá que eu mostrei pra vocês antes. Em todos os outros vídeos, principalmente nos últimos, eu estou mostrando lugares fechados e frios. Agora já chegou a primavera com força, tá bem quente. E aqui em Niagara Falls, no dia de hoje, eu estou pegando um pouco de sol. Eu estou no Fallsville Water Park, que é um parque aquático totalmente fechado, ou pelo menos majoritariamente fechado, que fica aqui em Niagara Falls. Ele tem 16 atrações, 16 brinquedos, tobogãs, toboáguas, brinquedos, etc. Eu estou na parte de fora, não sei se dá pra vocês verem aqui, tem tipo uma piscina só e algum lugar pra pegar sol, tentando tirar essa cor branca que ficou em mim depois de tanto tempo sem ver a luz do sol, né? Eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês como que é lá dentro, de qualquer forma. Como eu disse, esse parque aquático fica bem na frente da Strip, que é a rua principal de Niagara. Se você não lembra, a Strip é aquela rua que é conhecida como a Las Vegas canadense, porque tem muitas luzes, muitos restaurantes, muitas atrações, é realmente um ponto turístico. Existem inclusive 3 cassinos que fazem parte da Strip, e quando você chega por Niagara, você quase sempre vai chegar pela Strip, porque os passeios turísticos passam por lá e normalmente você almoça por lá, etc. A Strip é muito movimentada, principalmente de noite, e existem muitas coisas para se fazer lá. A gente jogou laser tag dentro de uma atração, e também o museu de espelhos do Indiana Jones também foi bem legal. Existe um pacote que você pode comprar lá, em que você escolhe entre 3 a 6 atrações, você paga um valor único para ir em todas elas, que a gente comprou, mas eu não recomendo, porque as 6 atrações que fazem parte desse pacote são as mais sem graça, justamente por isso elas se uniram para virar um pacote só. E embora o preço valha muito a pena, se eu não me engano, com $20 você podia ir em 4 atrações. Foi bom para matar a curiosidade, mas eu acho que se eu fosse de novo eu não pagaria para esse pacote, pagaria as coisas que eu me interesso de fato separadamente. Mas você precisa ter cuidado na Strip, porque muitas das coisas
parecem, mas não são. Justamente igual Las Vegas, as coisas são falsas, algumas entradas gigantescas, na verdade, escondem lugares muito pequenos, e alguns passeios que parecem muito interessantes, por exemplo, o Museu do Livro dos Records. Quando você entra é uma grande decepção. Quando você chega lá é muito pequeno, só tem os dados dos livros, você não consegue interagir com nada e em 10 minutos acaba, sem exagero. Então realmente foi uma decepção. Se você tá indo lá pela primeira vez, não tem como você acertar de cara, saber o que é bom e o que não é. Então, sei lá, a dica que eu dou é você usar o seu celular ou alguma coisa assim e pesquisar na internet o nome do lugar, se vale a pena, vai ter as críticas, principalmente no Google Maps mesmo, tem a crítica das pessoas que já foram lá e a maioria das pessoas esculacha o lugar quando ele não é bom. Então você vai ter uma noção do que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer. Em alguns dias da semana existem um show de fogos e luzes. Aliás, o show de luzes acontece todos os dias da semana, mas em alguns dias da semana, durante o ano, acontecem o show de fogos. Quando você for, é bom que você se informe sobre o show de fogos de artifício que acontece lá, porque muda de data. Durante o inverno nas quartas-feiras e durante o verão, se não me engano, é sextas e domingos. É um jeito de convencer as pessoas a ficar hospedado em Niagara e não ir embora de noite. Acontece bem tarde, por volta das 10 horas da noite. Principalmente agora, que tá chegando o verão, o sol tá se pondo muito tarde, por volta de 8h30 da noite, ainda tá sol, ainda tá claro. Então acontece bem tarde e a calçada que fica na beirada das cataratas fica lotada de gente, é bem legal mesmo. O sol de artifício não é tanta coisa assim, é bonito, etc. As luzes são bem bonitas também. Tirar foto daquilo é praticamente impossível porque tá de noite, não tem muita iluminação. A gente assistiu um show de fogos de dentro do hotel que fica no topo do Sheraton. Então foi bem legal, a gente não precisou ir pra confusão que tava na beirada do lago. Se você não gostar de confusão, pode ser que vale a pena você jantar lá, porque é um preço interessante e a vista é muito bonita. No dia seguinte a gente vai fazer a Scenic Parkway. A Scenic Parkway é uma rodovia que sai de Niagara e termina em Niagara-on-the-Lake, seguindo o curso do rio Niagara, que termina no Lake Ontario. O Lake Ontario é o rio que banha Toronto, então quando você chega em Niagara-on-the-Lake, que é a cidadezinha no final da rota, você consegue ver Toronto bem de longe, a CN Tower no horizonte. É mais ou menos 50 km de distância separa as duas cidades, e é uma rodovia muito bonita. Ela é famosa justamente por ser bonita, existem mirantes, parques, vários lugares para você ver a vista, para você tirar foto. Existem pacotes que fazem esse passeio, e principalmente existe o WeGo, que é um ônibus que faz essa rota quase até Niagara-on-the-Lake. Se eu não me engano, não sei se ele chega até a cidade, mas ele faz a rota da Scenic Parkway, que se você não tiver de carro, vale a pena você dar uma olhada para fazer também. Existem vários lugares bonitos, vários lugares interessantes para você pelo caminho, e sem contar que o rio divide a divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, então você consegue seguir a rota da fronteira. É muito legal, recomendo fazer. Olá, nesse lugar atrás de mim, o rio de Niagara faz uma curva e volta praticamente na direção que ele estava vindo. É chamado de Whirlpool. Tem um bondinho que cruza esse espaço aqui, é muito bonito. E a gente vai continuar agora nosso percurso pelo Niagara Parkway, que é essa rodovia maravilhosa que segue o curso do rio. E Niagara-on-the-Lake, finalmente, é a cidade que praticamente motivou essa viagem inteira. Minha mãe pesquisou sobre a cidade e se interessou muito, queria conhecer. Eu não me interessei tanto, então eu fui sem muita expectativa, mas me surpreendi positivamente. Eu não esperava que Niagara-on-the-Lake fosse tão melhor do que Elmira, porque pra mim cidade do interior de Ontário é igual cidade do interior de Ontário, são muito iguais, mas não. Embora elas tenham muita coisa em comum, Niagara-on-the-Lake é uma cidade muito bonita, famosa pelo Ice Wine, que é um ótimo lugar para você comprar o vinho daqui de Ontário. Além disso, Maple syrup, que você também acha por quase todos os lugares da província. Existem restaurantes ótimos, lojinhas bonitinhas, parques. Além disso, fica na beirada do lago, então você consegue ver vistas maravilhosas. Tem uma rua principal lá, que é onde ficam todo o comércio, etc. Existem teatros. As pousadas de lá são um pouco mais caras que as de Niagara, justamente porque elas têm melhor qualidade, elas são mais requintadas, vamos dizer assim. Mas a cidade em si vale a pena uma visita. A maioria das pessoas que vai para Niagara não conhece Niagara-on-the-Lake.
E Niagara-on-the-Lake definitivamente vale o passeio. Além disso, nós fomos num dia de sol, que estava um clima muito agradável, tudo estava muito bonito, a temperatura estava boa. E a partir de agora eu vou recomendar que todo mundo que vai a Niagara também passe em Niagara-on-the-Lake, porque é uma cidade que é pouco conhecida, mas que vale a pena você desviar um pouco, até porque é perto, 50 km não é muito longe. E realmente vale a pena, você não vai se arrepender se você for pra lá. Depois disso nós fizemos a Scenic Parkway de volta, retornando pra Niagara. E lá a gente jantou no Planet Hollywood, que é uma rede de restaurantes internacional que existe em vários lugares do mundo. A de Niagara não fica atrás de nenhuma das outras, a mesma decoração. Pra quem não conhece, o Planet Hollywood é uma rede de restaurantes inspirada no cinema, da mesma forma que o Hard Rock Café é uma rede de restaurantes inspirada na música. Vale muito a pena, é um pouco menor do que de outros lugares, por exemplo, Orlando, mas ainda assim a de Niagara é tão boa quanto qualquer outra, o mesmo tipo de atendimento, o mesmo tipo de decoração e o mesmo tipo de comida. Então, se você gosta, vá, se você não conhece, vá também. De noite nós fomos para Strip mais uma vez, já falei sobre isso, não vou repetir. E no dia seguinte nós fomos fazer um passeio chamado Journey Behind the Falls. É um passeio vendido num prédio que fica do lado das cataratas, e é o mesmo lugar que você compra o passeio de barco e outros passeios que tem por volta das quedas d'água. Mas esse passeio é um pouco diferente dos outros, porque ao invés de você ver as cataratas de fora, você vê a catarata por trás, você entra dentro dela. Tem um telefone aqui agora. O Journey Behind the Falls te permite andar atrás das cataratas. E pra ser sincero, a parte que você está exatamente atrás não é tão interessante assim, você só vê muita água caindo. Mas um dos pontos de observação é bem do lado da catarata, você vê numa diagonal, você deve estar vendo a cena agora, eu vou colocar aí pra vocês verem. E aí sim vale muito a pena, você vê a água caindo com muita força, você escuta o barulho, é bem interessante, é bem legal. Existe um pacote nesse mesmo lugar em que você pode comprar para fazer os 4 passeios das cataratas todos juntos. E se você pagar esses 4 passeios juntos, você também ganha de graça as passagens para poder andar no WeGo, que é um ônibus que faz a Scenic Parkway e anda pela cidade de Niagara. Se você tiver comprado o pacote de fazer os 4 passeios juntos, você não precisa pagar para usar o ônibus, então ele te leva para os lugares. E se você não tiver de carro, como a gente estava, pode facilitar para você conhecer a Scenic Parkway e tentar chegar até Niagara. E depois disso, terminou o nosso passeio. A gente pegou o carro e voltou pra Toronto, mas antes a gente passou num parque. A gente não passou muito tempo lá porque a gente estava com pressa para chegar em casa, mas é um parque muito bonito, eu não lembro o nome agora, mas ele vai estar escrito aqui embaixo. Então se você está assistindo esse vídeo, você sabe o nome do parque, embora eu não saiba, enquanto eu falo. Pois bem, esse foi o meu vídeo de hoje. Meus 2 últimos vídeos estão aqui do lado, se não assistiu ainda, clica pra dar uma olhada. Se você gostou, se você não gostou, dá sua opinião lá na página, porque esses vídeos são feitos pra página GoCan, que é uma página no Facebook em que eu posto fotos, textos, vídeos. Cada dia eu posto uma coisa diferente, é um projeto diário, que todo dia eu posto alguma coisa. O link vai estar na descrição, se você não conhece ainda, vai lá, conhece, clica, curte, participa. É sempre um prazer falar com vocês. Vai ter uma cena aleatória no final do vídeo, como já teve todos os outros. Até a próxima e um abração!